Olá pessoal, vamos retomar a nossa aula sobre imunidades. Nós já analisamos anteriormente que os entes tributantes, eles possuem o que é chamado poder de tributar. De acordo com a Constituição Federal, nós temos competência para instituir tributos destinados aos entes como, por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todavia, nós já estudamos também que a própria Constituição Federal apresenta, além da competência para tributar, apresenta limitadores a este poder de tributar, apresenta limites ao poder de tributar. E vimos que os limites apresentados pela Constituição Federal a este poder de tributar do Estado são dois importantíssimos que já conversamos. O primeiro são os princípios constitucionais tributários, onde já tivemos a oportunidade de analisar princípios como o princípio da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade e outros tão importantes aplicáveis ao direito tributário. Mas um outro limitador muito importante ao poder de tributar do Estado é a imunidade. Nós já analisamos na nossa conversa, no nosso bate-papo tributário, o que são as imunidades e, inclusive, já verificamos a diferença entre imunidades e isenções. A partir desse momento, cabe a nós analisarmos quais são as imunidades que se encontram presentes no artigo 150 da Constituição Federal. Desta maneira, vamos analisar o slide e checar quais são as imunidades tributárias constantes no artigo 150 da Constituição Federal. Acompanhe comigo. Nós temos aqui as imunidades presentes na Constituição Federal, que são as seguintes. Nós temos a imunidade das entidades políticas, a imunidade dos templos religiosos, as imunidades que são não auto-aplicáveis, como a imunidade dos partidos políticos, as imunidades dos sindicatos de empregados, a imunidade das instituições de educação e das entidades de assistência social. Temos também a imunidade de imprensa e, por fim, a imunidade musical. Vejam que nós temos uma quantidade considerável de imunidades presentes no artigo 150 da Constituição Federal. Lembrando novamente que as imunidades dispostas na Constituição são limitadores ao poder de tributar do Estado. Bom, então, pessoal, vamos analisar os tipos de imunidades a partir de agora. Imunidades estas que estão dispostas no artigo 150 da Constituição Federal. A primeira imunidade que nós vamos analisar é a imunidade das entidades políticas. Vamos analisar o que o slide nos diz. Esta imunidade das entidades políticas também é chamada de imunidade recíproca ou imunidade mútua. Ela está disposta no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. E ela explicita que os entes federativos não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Bom, vamos analisar o conteúdo desse slide. Primeiro ponto, nós temos uma imunidade que é chamada de imunidade das entidades políticas. Quando falamos em entidades políticas, nós podemos trazer para a nossa conversa a análise da administração pública. Ou seja, nós temos a imunidade que abrange a administração pública, principalmente na esfera direta, onde nós falamos em União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas aí pode surgir uma indagação. Diego, esta imunidade abrange também os órgãos da administração pública indireta? Nós veremos um pouco à frente nesta nossa conversa
qual é a aplicabilidade desta imunidade aos entes da administração pública indireta, tais como fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Vamos ficar nesse momento com as entidades políticas, que são os órgãos da administração pública direta, por enquanto, União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, estamos diante de uma imunidade que é afeta, que é ligada diretamente a estes entes políticos. Como já mencionei no slide, esta imunidade está no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. E esta imunidade é também denominada de imunidade recíproca ou imunidade mútua. Por quê? Porque a Constituição estabelece que é vedado que as entidades políticas criem, instituam impostos que visem tributar renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Ou seja, eu não poderia ter um ente tributante criando um imposto referente à tributação de um determinado outro ente tributante. Eu não poderia ter a tributação por um ente tributante em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços de outro ente tributante. Primeiro ponto que eu gostaria de levantar nesta imunidade diz respeito a uma questão que já conversamos quando estudamos imunidade em seu caráter geral, que diz respeito ao fato de que a imunidade só está ligada aos impostos de uma maneira geral. Ou seja, nós temos a imunidade ligada à criação de impostos ou à instituição de impostos, que é uma espécie tributária. Haja vista que sabemos que hoje nós temos uma teoria pentapartite aplicável a classificação dos tributos e sabemos que os tributos hoje possuem uma divisão em 5 espécies. Dentro dessas 5 espécies, nós encontramos os impostos. Portanto, as imunidades, elas estão ligadas diretamente aos impostos. E a imunidade recíproca está ligada diretamente ao fato de que um ente tributante não poderá criar tributos que irão afetar um outro ente tributante no tocante ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Sabemos que o IPVA é um imposto de competência estadual. Por ser um imposto de competência estadual, portanto, o ente tributante, aquele que detém a competência para instituir, regulamentar este imposto, é o Estado. Aí nasce uma questão interessante. Será que o Estado poderia cobrar IPVA dos veículos da frota dos municípios? Será que os veículos que são de propriedade do município, os veículos que são de propriedade de uma prefeitura, poderiam ser tributados através do IPVA, que é um imposto de competência estadual? Percebam que se nós começarmos a trazer a imunidade recíproca novamente para a nossa conversa, tal imunidade menciona que os entes federativos não podem instituir impostos sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre os serviços uns dos outros. O IPVA é um típico imposto que incide sobre o patrimônio, sobre a propriedade de um veículo automotor.
Desta maneira, nós nos deparamos com um típico exemplo da vinda à tona da imunidade recíproca. Embora nós saibamos que os entes federativos, eles têm a competência para tributar de acordo com a Constituição Federal, percebam que o artigo 150, inciso 6, a linha A, diz que, portanto, os entes federativos não podem instituir tributos ou impostos que visem, portanto, tributar o patrimônio, a renda e os serviços uns dos outros. Dando continuidade a este assunto das imunidades das entidades políticas, vamos agora para uma análise do nosso próximo slide, que ele diz o seguinte: em razão da imunidade, afastada está a mútua cobrança de impostos. Todavia, permanece a cobrança recíproca dos demais tributos, taxas e contribuições de melhoria. Vejam que ponto importante que nasce. Nós nos deparamos com uma imunidade, como mencionei no slide anterior, que ela está ligada diretamente aos impostos. A limitação ao poder de tributar está ligada